Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar hoje aqui do Bresco Logística, a apresentação aqui trimestral, tá? O terceiro TRI de 23. Muito bacana essa iniciativa aqui da gestora, né, de fazer esse compilado aqui do trimestre. E tem algumas informações aqui bem importantes que você precisa saber se você é cotista do Bresco, se você está pensando em comprar, ou até se você tem algum outro fundo de logística na sua carteira, tá? Já deixa aqui nos comentários qual fundo de logística você tem, então tá aí um dos imóveis do fundo, né? E a notícia aqui, infelizmente, não é muito boa, tá? Vamos começar aqui. Rescisão antecipada, Bresco Contagem, tá? Da Magalu, Magalu, Magazine Luiza mesmo, anunciou ali em julho de 23 uma notificação para rescisão antecipada parcial, tá? Não é do contrato todo, né? As condições ali é um aviso prévio de 6 meses, né? Portanto, só daqui a 6 meses que a empresa teoricamente vai sair, indenização de 3 vezes o valor do aluguel vigente, né? De forma proporcional ali ao prazo remanescente, devolução de carência, né? Corrigida pelo IPCA. Isso aqui, por exemplo, quando a Magazine Luiza decidiu locar, pode ter sido negociada uma carência, mas essa carência estava condicionada ao cumprimento fiel do contrato. Na medida que ela sai, a carência, né, ela retroage, né, ela perde esse direito e tem que devolver tudo corrigido pelo IPCA, tá? Em termos de rentabilidade, né, de ABL do imóvel, tá? Isso aqui é só do imóvel, não é do fundo. É de 9,5%, né? Do fundo é 1,7% do fundo, que a princípio não seria tão grave. Em relação à locação, seria, né, um impacto ali de 0,01 centavo por cota, tá? E o fundo já recebeu, tá, o valor da indenização antecipada, um valor de 285 mil, que dá ali 0,02 centavos por cota, e lembrando que a locatária permanece ali com 35,5 da ABL do imóvel, tá? Então tá aqui o imóvel, né, Contagem ali, né, fica em Contagem, Minas Gerais, o imóvel do Bresco Logística. Então essa já é a primeira notícia, né? Então a segunda bomba aqui, vamos para, eita, vamos analisar. Rescisão antecipada, Bresco Contagem, Carrefour dessa vez, né, a decisão, né, a comunicação ali se deu em agosto de 2023, também 6 meses de aviso prévio, porém aqui a indenização de 6 vezes o valor do aluguel vigente, reajustado pelo IGPM, e também devolução do desconto, né, a mesma sistemática que eu expliquei para a carência vale para o desconto, foi-se negociado um desconto no início, né, condicionado à fiel execução do contrato, o contrato está sendo rescindido, então, né, devolve o desconto corrigido pelo IGPM, tá? Em termos de representatividade do imóvel, né, 29% da ABL já é um pouco mais alto, né, um impacto um pouco mais relevante, e de 5,2% da ABL do fundo também bem relevante. O impacto da referida alocação representa ali 0,04 centavos na cota do fundo. O fundo também já recebeu esse valor de indenização da rescisão em agosto, equivalente ali a 4,7 milhões de reais, o que dá ali 32 centavos, né, por cota. Então o fundo, né, teria ali mais ou menos, se a gente dividir, né, uns 8 meses ali, se a gente considerar esses 4 centavos por cota, que ele poderia continuar mantendo a distribuição, tá, pessoal? E aqui, né, como desgraça pouca é bobagem, rescisão antecipada do GPA, né, CD de São Paulo, né, do grupo, né, Pão de Açúcar, notificação em outubro aqui, mais recente, um aviso prévio tem que ser de 9 meses, então, portanto, somente daqui a 9 meses, em teoria, é que o GPA sairia, né? A indenização ali é um pouco menor, de 3 vezes o valor do aluguel vigente, proporcional ao prazo remanescente do contrato, sem correção, né? Dessa vez, tanto de GPM como de PCA, e a representatividade é de 100%, né, da ABL do imóvel, o que dá ali 9,1% do fundo, portanto, impactando sim significativamente, né? A referida alocação, ela representa ali 0,09 centavos do fundo, e em termos de representatividade da ABL, né, do inquilino no fundo, 9,1, como a gente já viu, tá? Eu fiz o somatório aqui, considerando todas essas rescisões antecipadas, né, você teria um impacto ali na ABL, né, 16% da ABL, que, né, seria, caso o fundo não consiga
realocar dentro desse período um impacto de 16% na ABL de vacância, tá? E também um impacto ali de 0,14 centavos se a gente somar todas essas rescisões aqui, né, do Carrefour, do Pão de Açúcar e da Magazine Luiza. Então tá aqui a foto, né, do CD ali que fica na cidade de São Paulo, tá, pessoal? Então, assim, não estou aqui querendo botar terror, mas de fato, né, é um momento desafiador, a gestão vai ter que se provar, tem um tempo bom, é verdade, para ela arrumar ali outro inquilino, né? Os prazos de aviso prévio devem ser cumpridos, mas de fato adiciona uma camada de risco importante para os cotistas, né, do Bresco, como é o meu caso, não sei se é o seu, tá certo? Agora, né, vamos para as questões mais gerais aqui do fundo. São 10 propriedades, né? Por enquanto, a vacância física está zerada. 34% dos contratos são atípicos, né? Potencial de expansão ali de 7%. Eu gosto bastante disso, né? Que seria, se o fundo quiser expandir, né? Ele não precisa iniciar um projeto do zero, né? O chamado Greenfield. O fundo ele consegue ter uma expansão com um custo, né, menor do que se ele fosse iniciar um projeto do zero, tá? Um rendimento analisado ali de 8,4%. Tem uma distribuição geográfica aqui, né, sendo a maior concentração, 50% na cidade de São Paulo. Tem um ativo interessante na no estado da Bahia, né, Lauro de Freitas, que responde com 16%, também um pouco fora do comum. 68% das propriedades são leste-mar, então está aqui uma parte, né, dos clientes, né, em geral são bons clientes, clientes grandes, embora, né, tem americanas aqui, enfim, são clientes que são grandes, mas estão passando também por dificuldade, né? Seja por um juro alto, seja por uma situação econômica, concorrência, enfim, são vários fatores que não cabe aqui a gente nesse momento analisar, tá? Então vamos aqui focar no fundo. Setor de inquilinos está bem diversificado, né? 44 de e-commerce, 41 bens de consumo, 7 de indústria, 8 de operador logístico. O risco de crédito, né, da maioria dos inquilinos são AAA, né, 26 com investment grade, classificação das propriedades, né, A mais 9 propriedades, apenas um com A, então são ativos sim, de qualidade, né, então está aqui o percentual por cliente e por ativo, né, então Bresco Bahia aqui 16%, junto com o Bresco Contagem, e em termos de cliente, né, Mercado Livre com uma posição relevante, Natura, enfim, o GPA que anunciou aqui também a devolução com 12, Magalu, Carrefour, em geral eram clientes que a gente, né, via como positivo, né, por serem grandes empresas. Tipologia dos contratos, como a gente já falou, né, mais ou menos um terço ali de contratos atípicos, que garante uma certa previsibilidade, apenas 5% está ligado ao GPM e 95% ao IPCA. Em termos aqui, né, de mês para esses possíveis reajustes, tem uma concentração no primeiro e no último TRI aqui, então outubro, novembro e dezembro, talvez a gente possa esperar um impacto positivo, né, na distribuição em decorrência desses reajustes, se de fato a gestão conseguir, né, aplicar os reajustes que estão previstos, tá? Em relação aqui ao resultado, a gente talvez, inclusive o gestor comentou isso, talvez tenha, né, uma distribuição extraordinária até o final do ano, né, por conta, né, da venda de um ativo que o Bresco fez, então passou a distribuir mais, já tem mais ou menos uns 3 meses que ele tem distribuído a mais, inclusive talvez tenha sido o grande responsável por uma valorização recente que as ações tiveram. Então está aqui o percentual aqui, né, da receita caixa, enfim, está aqui toda a distribuição do lucro caixa, e a gente vê claramente aqui que o fundo tem, né, para distribuir aqui, ele vinha distribuindo aqui aos meses de julho e agosto, né, bem menor do que o lucro caixa dele, né, apenas 52 em agosto, 76 não, 52 em julho, desculpa, 76 em agosto e em setembro, um pouquinho mais, só 104, então esse resultado ele vai ter que ser distribuído, né, até 95%, como manda a lei, tá certo? Então aqui também a evolução do caixa, fez um desinvestimento aqui importante, que vai, né, voltar de alguma forma
para os cotistas aqui a alavancagem do fundo, né? O fundo está com uma securitização que é bem pequena, 1,5, né? Se a gente parar para ver o total, né, em relação à securitização, mas outros passivos dá 2,8, né? Um patrimônio líquido ali de mais de 1 bi e a securitização de 121 milhões, então, portanto, está bem equalizada, a alavancagem de fato não preocupa de maneira nenhuma, tá? Em termos de número de cotistas, né, ele já atingiu, né, mais ou menos esse ano ali o seu máximo e vem crescendo agora lentamente, batendo 118 mil cotistas aqui. Em setembro, um crescimento devagar, mas é importante estar crescendo, né? 60% são investidores de pessoa física, ainda 19 institucionais e investidores originais, 21%, tá? Em termos de rentabilidade, né? O valor, ele está com um valor patrimonial de 1,21, o valor de mercado, né, na data desse relatório, 124,50, então tem um prêmio ali, né? O rendimento tem sido pago 87 centavos, né? E a gente espera que até o final do ano o fundo faça, né, uma distribuição extraordinária. A gente já alertou, né, essas notícias desafiadoras que a gestão vai ter pela frente, mas de fato até o final do ano o fundo está com caixa, né, robusto ali para distribuir, né? Então mais ou menos está negociando um ágio ali de 2,80% aproximadamente, tá? Em relação, né, à rentabilidade lá desde o seu começo, o valor, né, se você considerar a valorização, né, do mercado mais as distribuições, o fundo rendeu bem mais ali do que o IFIX e provando, né, que consegue superar o seu benchmark. Desde o IPO ali foi 62,5, enquanto o IFIX deu 10,04, tá? Então agora se a gente comparar com outras, né, com outras métricas aqui, o fundo também supera o CDI, o IPCA, a média do setor e o Ibovespa, né? Então a qualidade dos ativos e da gestão fazendo diferença aqui, o que não deixa de ser uma sinalização positiva, dado o tamanho do desafio que a gestão vai enfrentar nos próximos meses e talvez no próximo ano aí, tá, pessoal? Por fim, algumas informações gerais, uma taxa de administração de 1% ao ano, contratou a XP como formador de mercado, taxa de performance de 20%, tá, sobre o que exceder a 6% do IPCA, e taxa de administração e custódia ali atualmente está em 0,03%. Tá? Aqui o gestor vai, né, falar um pouco mais das características de cada imóvel, a gente não é o caso de passar aqui agora, mas são imóveis em geral de boa qualidade, bem localizados, né? Não é à toa que o fundo conseguiu superar aí vários das métricas, né, de benchmark, mas de fato, né, é um momento interessante e de um lado você tem os desinvestimentos, né, que a gestão fez, que, né, vai voltar pelo menos parcialmente para o cotista, provavelmente, e do lado essas, né, notícias não tão positivas assim de rescisão antecipada, do Bradesco Magalu, do Bradesco Contagem, né, do CDA aqui, né, das Pão de Açúcar, enfim. Uma situação bem complicada para a gestão, bem desafiadora, mas que, por enquanto, tem uma reserva financeira, tem uma tranquilidade financeira, tanto para a gestão como para distribuir. Não deve ser impactado, mas é aquela coisa, né? Vamos precisar acompanhar na vírgula ali para ver cada alocação que o gestor fizer. Teoricamente, né, se ele conseguir locar dentro desse período para outra empresa e por um valor acima, né, valor de metro quadrado acima, a gente pode ver até um aumento substancial, né, tanto no valor de mercado como na cota. Porém, né, a gente não é um cenário muito otimista, né? Melhor a gente manter o pé no chão e ir acompanhando, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal e deixar um like.